Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu sou Vanessa Castro. Eu tenho uma agência de marketing digital chamada Faz Teu Nome, que é focada em gerenciamento de redes sociais para negócios. Então eu dou várias dicas aqui sobre o serviço de social media, o que faz, o que não faz, para você que quer iniciar nessa carreira. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você 5 principais funções de um social media. E no final eu quero te dar uma dica muito boa que pode te ajudar a superar uma dificuldade que muitos social medias têm quando estão começando. Muitas pessoas me mandam essa dúvida, perguntando sobre isso, pedindo ajuda lá pelo Telegram e pelo direct do Instagram também. Então, para você não perder essa dica, fica até o final, tá? E não esquece de deixar o like nesse vídeo, de comentar aqui embaixo também se você tem alguma dúvida com relação a essa profissão, tá bom? E eu tenho só mais uma dica para você que realmente quer iniciar nessa carreira de social media. Eu tenho um canal no Telegram gratuito, onde eu compartilho várias dicas de social media, assim, é conteúdo de valor. Eu combinei lá com o pessoal e a gente manda conteúdo 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Geralmente é conteúdo em áudio, tá? E eu sempre falo sobre algum assunto pertinente com relação à profissão de social media. Então, se você tem muitas dúvidas, é só você ir lá, se inscrever no canal do Telegram, o link tá aqui embaixo. E aí você vai na opção de áudios e faz uma maratona de todos os áudios que eu já mandei. Que só com essa informação você já vai estar na frente de muita gente que está iniciando nessa profissão. Isso eu te garanto. Então vamos lá para o conteúdo desse vídeo. E hoje eu quero te falar sobre as 5 principais funções que eu julgo ser muito importantes para que você consiga executar a função de social media. As 2 primeiras funções eu julgo que são as mais importantes. A primeira delas é você criar uma estratégia digital para o seu cliente. O que inclui, Vanessa, criar uma estratégia digital? Você precisa definir em quais canais o seu cliente vai estar. Como assim, quais canais? No Instagram, no Facebook, no Pinterest, no YouTube. Então você precisa definir essas coisas básicas para saber onde você vai criar conteúdo para ele, tá bom? E aí você vai também definir o posicionamento que o seu cliente vai ter, a linguagem, o tom com que ele vai se expressar nas redes sociais. Você também precisa se preocupar se você vai estar desenvolvendo a marca da empresa ou a marca pessoal do seu cliente. De repente, se você está atendendo um profissional liberal, sei lá, uma nutricionista. Então, se a gente vai trabalhar a marca daquela nutricionista, você tem que pensar que dentro dessa estratégia digital, essa pessoa precisa aparecer. Diferente de se você for criar uma estratégia para uma empresa, sei lá, de manutenção de carro. E aí não tem uma pessoa que é a cara da empresa, então você vai usar uma estratégia diferente, tá? Então são vários detalhes que você vai ter que abordar dentro dessa estratégia digital. E só esse tópico aqui já dá um outro vídeo aqui pro canal que eu pretendo trazer futuramente. Então não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma informação, tá? A segunda função que eu julgo ser tão importante quanto a primeira é criar conteúdo. O social media precisa criar conteúdo? Sim, na minha visão, precisa sim, tá? Por quê? Porque você vai montar toda uma estratégia, você vai definir ali quais são as linhas editoriais do cliente. O que é isso, linha editorial, Vanessa? Entra na parte da estratégia de conteúdo do seu cliente, tá? As linhas editoriais, elas nos ajudam a não sofrer com falta de criatividade do que postar nas redes sociais. Então vamos lá, você vai atender uma empresa de carro, então você vai definir que tipo de conteúdo você vai postar na terça, na quarta, na quinta, enfim, quais são os dias que você definiu ali para criar o conteúdo, entendeu? E depois que você definiu essas linhas editoriais, você vai precisar criar esse conteúdo. Eu acho que não tem muito sentido quando o social media não cria o conteúdo, porque é o papel do profissional social media entender que tipo de conteúdo engaja mais, que tipo de conteúdo pode dar mais visibilidade para o cliente. Então, essas estratégias é de conhecimento do profissional de social media. Apesar de que, é claro, quem é o especialista, por exemplo, uma nutricionista, ela tem muito mais domínio do conteúdo dela do que um social media. Tudo bem, então você pode criar o conteúdo em parceria, não tem problema nenhum. Significa dizer então, Vanessa, que em todos os casos o social media vai criar conteúdo? Não necessariamente, tá? Via de regra, sim, mas existem algumas exceções. Eu mesma já tive um cliente em que o conteúdo dele era muito técnico, era na área de produção musical e ele fez questão de ele mesmo produzir o conteúdo. Então, assim, nesse caso, como eu sempre falo aqui no canal, a profissão de social media é muito democrática, muito flexível, então permite que a gente trabalhe dessa forma.
o cliente criando conteúdo e o social media criando conteúdo, mas eu entendo que a responsabilidade principal da criação do conteúdo é do social media. Então, dentro dessa criação de conteúdo, você vai ter que definir uma estratégia. Então, você vai precisar definir as linhas editoriais, a frequência com que você vai postar o conteúdo, enfim, tudo isso faz parte da estratégia de conteúdo e da criação de conteúdo, ok? Entendido? Se ficou qualquer dúvida, comenta aí embaixo que eu te respondo, tá? A terceira função de um social media é realizar a postagem nas redes sociais. Não é apenas criar o conteúdo, mas ficar responsável por gerenciar de fato aquela rede social. E aí você pode usar várias ferramentas para deixar tudo agendado, o conteúdo que você criou. Tem ferramentas gratuitas como o Facebook Creator Studio, que é a ferramenta do próprio Facebook, onde você vai lá e deixa agendado sua postagem, programa lá o dia e o horário que você quer que vá pro ar e vai tudo certinho, não tem problema nenhum. E tem outras ferramentas que são pagas, como a MLabs, que eu uso aqui na agência também. Eu uso o Facebook Creator Studio e a MLabs. Por que eu uso a MLabs? Vou explicar para vocês num item mais para frente, tá? A quarta função que eu julgo que é muito importante que um social media precisa saber fazer é analisar métricas e redefinir estratégia. Como assim analisar métricas, Vanessa? Quando você começa a cuidar de uma rede social, que você tem lá um perfil que é comercial, no caso do Instagram, né? Que é comercial, ou um gerador de conteúdo, criador de conteúdo, tem as opções de insights lá, que são as informações das métricas daquela rede social. Então, é super importante você acompanhar como é que está sendo o desempenho da estratégia que você está aplicando ali naquela rede social. Do conteúdo que você está criando, da frequência, do tipo de conteúdo, se está gerando engajamento, se as pessoas estão gostando, que tipo de conteúdo ali tem mais retorno para que você possa criar mais conteúdo focado naquilo que está dando mais retorno para o cliente. Então você precisa analisar isso com frequência. Não é só postar nas redes sociais e esquecer e pronto, e cuidar de outro cliente. Você tem que analisar porque isso é super importante para que você consiga trazer resultados de fato para o seu cliente. E aí entra a parte da questão da redefinição de estratégia, tá? Quando a gente chega com um cliente novo, a gente vai pensar, montar uma estratégia bonitinha e tal, aí linda, e a gente vai começar a executar. Com o tempo a gente vai observar o que está dando certo e o que não está. Não existe uma fórmula mágica que a gente vai seguir e vai conseguir ter milhões de seguidores, fazer milhões de vendas assim de forma super rápida. É claro que existem técnicas para a gente conseguir dar visibilidade, ganhar seguidores, transformar aqueles seguidores em clientes. Tudo bem, existe. Só que nem tudo vai funcionar para todos os clientes. Se você é um social media que trabalha com vários nichos, você vai perceber essa diferença, né? Tem área que funciona melhor de um jeito, tem área que funciona melhor de outro jeito. Ou dentro de uma mesma área, se o posicionamento do cliente for diferente, não significa que uma mesma ação vai funcionar para os dois. Então, por isso que você precisa ir testando, redefinindo ali o que está dando certo, o que não dá e realinhando com o cliente, tá? E aí eu vou entrar na quinta função que eu julgo ser principal de um social media, que é fazer a geração de relatórios e enviar esses relatórios e acompanhamento com o cliente. Por que eu julgo esse ponto que é assim simples, muito importante? Porque é nessa hora que você está mostrando o seu resultado para o cliente. Não adianta apenas você montar uma estratégia, apenas não, né? Porque isso é muita coisa. Mas não adianta você montar uma estratégia grande, criar conteúdo sensacional, e aí o cliente vai estar acompanhando ali, claro, mas normalmente o retorno de um social media, quando você começa a fazer o trabalho de social media, se você for trabalhar apenas de forma orgânica, esse crescimento tende a ser um pouco mais lento. E aí, se você não mostrar o seu resultado para o seu cliente logo, ele vai pensar que o seu trabalho não está valendo a pena. E eu sempre aconselho assim os meus alunos que quando você vai fechar um contrato com alguém, você feche pelo menos 3 meses ali, que é o tempo suficiente de você conseguir mostrar algum resultado para o cliente, provar o seu valor, e daí você renova por mais tempo. É o tempo também que ele vai se sentir seguro com o serviço que você está prestando. Então, mostrar, vender o seu peixe não é só na hora que você fecha o contrato com o cliente. É com frequência para ele estar percebendo sempre o seu valor, o resultado que você está trazendo, e conseguir te valorizar sempre e manter o seu contrato com ele durante muito tempo, porque é isso que a gente quer, né? Então, por isso que eu frisei que essa é uma função super importante, você saber gerar os relatórios com os resultados para o seu cliente e enviar esses relatórios para ele, explicar ali
como é que funciona. Geralmente aqui na agência eu faço reunião mensal, onde eu mostro os relatórios, explico o relatório, vejo com ele o que está dando certo, o que não dá e a gente realinha as coisas. E para fazer a geração nesse relatório, eu uso atualmente a MLabs. Então, assim, já que eu já estou pagando a MLabs por causa da geração de relatório, eu acabo usando a opção de agendamento por lá também. Se a MLabs não tivesse a opção de relatórios, provavelmente eu iria utilizar apenas o Facebook Creator Studio mesmo, porque é de graça. Aí, se você é novo nessa área, você deve estar se perguntando, então é só isso que um social media precisa saber fazer? Não, não é só isso. Eu disse que esse vídeo aqui é focado nas 5 principais funções de um social media. Então eu sentei aqui e elaborei o que precisa para eu fazer o trabalho de social media e eu listei essas 5 coisas. Se você quer ter um negócio de social media, existe muito mais por trás disso e aí você pode aprender nos diversos vídeos que eu já fiz aqui no canal sobre social media e lá no Telegram também. E agora, só para quem ficou até aqui, eu quero dar uma dica para você que é um problema que muita gente enfrenta quando está começando nessa área de social media, que é a questão da insegurança. Às vezes a pessoa sabe fazer o trabalho de social media, mas nunca teve nenhum cliente, nunca trabalhou com isso. Ela tem o conhecimento técnico, mas não sabe como abordar um cliente, como vender. E esse é um grande problema que muita gente enfrenta. E aí entra a questão da insegurança, as pessoas realmente ficam muito inseguras. E a dica que eu quero passar para você é a seguinte, gente. Todo mundo tem medo quando está começando uma coisa nova. Isso é normal, é totalmente natural, tá? Você não pode deixar que essa insegurança seja repassada para o seu cliente, tá? Ele precisa sentir em você que você sabe do que você está falando, que você sabe o que você está fazendo, porque senão ele não vai entregar o negócio dele nas suas mãos para crescer na internet. Então, por mais que você tenha medo, que é normal, todo mundo tem, eu também tive no começo, você precisa superar isso, ou então pelo menos ali mostrar a plena, né, e prestar o seu serviço para ele de maneira profissional, tá bom? Então, assim, esse é um grande problema. Por que eu digo que é um grande problema? Porque essa insegurança faz com que as pessoas não saibam como abordar um cliente, como chegar, como se expressar e como conquistar a sua clientela. Então, é uma coisa que você precisa ter ali bem trabalhado dentro de você. E aí, você gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo se você gostou. Não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda muito a crescer o canal. E toda semana tem vídeo aqui, tá? Então se inscreve aí e acompanha todo o conteúdo. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!